E aí, aventureiros, sobrevivencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos. Galera, hoje no Mostre e Conte eu vou trazer alguns bonecos dos anos 90, tá? Que foram da minha coleção, eu brinquei com alguns, né? E eram conhecidos como bootleg, ou são atualmente conhecidos como bootleg, né? Na minha época, eles eram os famosos falsi, né? Eram bonecos genéricos, bonecos de camelô. Mas antes, galera, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, já agora, já no início. Deixa o seu joinha, que é para ajudar o canal a continuar crescendo, né? Eu percebo que muita gente vê os vídeos, visualiza, alguns até negativam, tá completamente no seu direito, mas eu peço também que deixe nos comentários. Você não gostou do quê? Qual foi a sua opinião? O que você acha, o que você não acha? Para a gente estar trocando sempre pontos de vistas, né? E por fim, se você gosta do jeito que eu trago as coisas, né? Sejam coisas novas, coisas antigas, indica o canal para algum amigo seu, para o canal continuar crescendo e eu ter a oportunidade de trazer mais coisas, seja clássica, seja dos anos 90, seja atuais. Dito isso, galera, nos anos 90, né, além de eu brincar com os meus brinquedos, né, eu já gostava de colecionar. Então, eu queria ter os itens lá na minha estantezinha e tal, enfeitando, nem sempre eu tinha condição de comprar ou pedir de Natal ou aniversário, né, os originais, né. E aí o que acontece? Muitas vezes eu ia para comprar no camelô, né, perto de casa, mais ou menos perto de casa tinha uma área de camelô, né? E caraca, naquela época era muito boneco, muito brinquedo mesmo. E aí eu acabei tendo alguns, né, vários, podemos dizer assim, que eram os genéricos, eram os falsificados de camelô, que eu brincava e também deixava enfeitando, né? Aqui tem alguns, né? De repente eu vou ver se eu consigo mais aonde eu guardo as minhas coleções, né? Que a maior parte já está meio que encaixotada, não sei o que. Mas vamos ver esses alguns que eu trouxe, né? O vídeo de hoje deve ser bem rapidinho. Eu vou começar por esses dois aqui, né, que já estão de frente aqui, que era o War Machine, né, máquina de combate, e, né, como é que era? Não é o Omega Red, não. O Omega Red era o outro vilão lá. Esse daqui é o Dínamo Escarlate, adversário do Homem de Ferro, né? Esses dois eram de uma coleção lá do Homem de Ferro que tinha nos anos 90, uma coleção dos falsificados, né? Eu não lembro de ter visto o original, eu não sei como é que era o original. Aqui nele não vem nada que me diga que esse daqui é o original e você achava que era falsificado. Não, eu não sei nem qual era, nem se existia uma coleção original, mas eu achava maravilhosa essa coleção. Essa daqui, você vê que tem esses buracos aqui, né? Tipo roupa de Centurions. Ele vinha com uns equipamentos, uns pedaços de armadura que você prendia nele, né? Esses dois e mais alguns. Por exemplo, nesse daqui eu não gostava das armadurazinhas, dos pedacinhos que você colocava aqui. Aqui tinha até uma arma, alguma coisa assim e tal. Mas eu não gostava das ombreiras que você botava. Eu achava que ele assim ficava muito mais maneiro. E eu com a imaginação brincava. Fingia que ele voava, fingia lá, apesar da mão fechada, que ele disparava o raio e tudo mais. E caraca, eu acho esse boneco mega maravilhoso até hoje. Se eu arrumasse uma máquina do tempo, se eu achasse vendendo dessa coleção de bootleg ou de falsificados, né, da minha época lá, por um preço acessível, né? Na época era um preço acessível. Eu hoje acho que
e numa ótima qualidade. Você vê que os meus, né, esse daqui, por exemplo, tá impecável. A pintura dele é como se tivesse sido comprada agora. A pintura dele tá melhor do que alguns falsificados vendidos hoje em dia, né? E eu compraria. O que eu ia falar era isso. Se eu achasse, eu compraria. Porque tinha uns do Homem de Ferro muito maneiros, muito maneiros. Tinha até um que eu lembro que a minha mãe comprou pro meu sobrinho de presente de aniversário. Rolou um ciúme, eu vou falar que rolou um ciúme, que eu queria aquele boneco, porque ele tinha uma roupa meio... eu não sei se era meio espacial ou alguma coisa assim, né? Eu cismo de dizer que era o Homem de Ferro bombeiro, porque eu confesso que minha memória já não tá tão boa. Eu lembro que ele era maneirão, mas ele tinha uma parada que tu botava essas pecinhas e ele ainda assim ficava maneiro, mesmo com a pecinha ficava legal, né? E ele tinha uma parada que você apertava assim, bombeava uma borrachinha e ele disparava uma água. Por isso que eu cismei que era bombeiro, sei lá qual era a parada. Mas eu sei que o Homem de Ferro era maneirão. Nessa coleção, os bonecos dos Homens de Ferro que eu vi era maneiro. Eu tive mais alguns. Eu tive um verde que era Samurai alguma coisa, Samurai Armor, armadura samurai. Ele era verde e aqui na mão tu encaixava uma paradinha que era tipo uma lâmina e tal. Eu acho que ou tá encaixotado ou eu me desfiz. Eu fiquei só desses assim genéricos, né, com os que eu gostava mais, que eu tinha uma referência melhor. Esse daqui eu sou apaixonado por esse War Machine. Eu acho muito bem pintado, muito bem feito pro genérico que é, né? E aí, como sempre vocês vão ver aqui em alguns, o nylonzinho que eu coloco, que ele fica pendurado no meu armário de bonecos, como se ele estivesse voando, porque eu não tenho as bases que prende, dá o efeito de voo. Algum dia, de repente, eu compro várias dessas bases e tal, e deixo eles com a base e não com o nylon. Mas por enquanto vai ficando assim mesmo. O Dínamo Escarlate, cara, ele assim tá bem magrão, bem esquisito, né? Mas, cara, eu não gostava dele, né, com os acessórios. Uma parada interessante, né, é que alguns desses genéricos, né, esse daqui, por exemplo, só mexe o braço. Olha o que eu tinha de articulação: braço para cima e para baixo. O outro é a mesma coisa, cabeça que vira para os lados e as perninhas para frente e para trás, né? Já o Dínamo Escarlate, ele ainda tem uma articulação no cotovelo, então já é uma parada mais interessante. É uma parada mais interessante que a articulação do cotovelo. Isso era um plus para essa época. Se aquele ali tivesse essa articulação, e olha que ela tá bem feita, não é nenhum pino feio, esquisito, não. Ela tá com parafuso, tá uma articulação bem feitinha pro que era, né? Genérico da época. Ia ser demais, ó. Só faltou o joelho mexer. Aí, ia ser desculpa o palavrão, galera. Ia ser o máximo. Desculpa. Mas olha só, esse daqui vinha com as paradas que prendia, eu não gostava muito. E aqui no peito ainda vinha uma parada que era tipo um negócio que era o raio dele, alguma coisa assim. Era preso com uma mola, né? Não tinha nem botão de lançamento. Ele fazia um clique, mas quando desculpa, eu fiquei olhando por cima e saiu da câmera. Você colocava aqui como se fosse um raio, né? Ele aqui dentro ainda tem uma mola, não sei se vai dar para pegar. Aqui assim acho que dá para ver. Você colocava no fundo, quando ele ficava preso aqui, ele fazia um clique. Não tinha nem botão. Você com o dedo aqui apertava e a mola disparava como se ele estivesse disparando um raio. Eu achava bem interessante isso, mas ele com a armadura completa ficava muito estranho. Então eu sempre deixei ele assim do jeito que tá. Aqui tem um outro que eu achava maneiro na revista em quadrinho, porque quando eu vi esse boneco, como o pé desse aqui é pequeno, eu vou deixar ele deitado que ele vai ficar caindo. Eu tinha acabado de ler a história do Homem-Aranha, né? Durante a minha infância eu lia Homem-Aranha direto, era o que eu consumia de revista de super-herói. E caraca, quando eu vi esse boneco, tinha acabado de sair aquela revista em quadrinho onde o Homem-Aranha enfrenta o Senhor do Fogo. O Homem-Aranha tá com a roupa com a roupa preta, né, normal,
que a Gata Negra fez para ele. Ele enfrenta o Senhor do Fogo, que é Arauto de Galactus, né? E vence. E eu achei aquela história maravilhosa. Nossa, eu já era mega fã do Homem-Aranha, né? Ele naquela história, para mim, foi sensacional. E aí eu acabei comprando esse boneco. Não era dos mais bonitos, né, da época, mas era maneiro. Ele tinha um bastão, né? Eu devo ter perdido esse bastão já há muito tempo. As mãos poderiam ser só na mesma direção, né? Pra, sei lá, de repente colocar o bastão aqui e, como na história em quadrinho, fingindo que ele estava usando para voar. Ou que fosse reta e ele ficasse segurando o bastão de forma reta. Mas esse daqui não tem articulação nos cotovelos, como vocês podem ver, mas em contrapartida tem no joelho. Então você poderia fazer algumas poses de voo, alguma coisa assim. Mas vocês veem que comparado àquele War Machine ali, né, ele é bem tosco, né? A pintura dele é bem ruinzinha. Seguindo, né, eu tenho as duas Mulheres Aranha, que é a Jessica Drill, eu acho que é assim que se fala. A Jessica Drill e a Julia Carpenter, né? Vocês podem ver, elas foram feitas idênticas, zero de articulação, né? Quando eu digo zero de articulação, ela mexe sim a perna, né? E os braços, mas ela não tem cotovelo nem joelho. Então, quando eu digo zero de articulação, são essas articulações mais que hoje em dia são as básicas, né? Ó, ela nem o pescoço mexe por conta do cabelo. Essa daqui, a Júlia, ela ainda mexia os braços. Acho que ela vinha com uma rede. Eu lembro que ela vinha com uma rede, um cartãozinho falando sobre ela. Eu sei que você botava o braço dela de alguma forma e apertava aqui o botãozinho e ela descia, como se ela era uma rede de teias, como se ela estivesse jogando ou alguma coisa desse gênero, tá? Mas, como eu sempre fui fã das revistas do Homem-Aranha, eu acabei comprando as duas para botar lá na minha coleção, né? Essa roupa podia ser preta, né, em vez de ser azul escuro. Azul escuro não, isso é quase um violeta. Mas teria sido mais maneiro se fosse preta. Ainda assim, né, na época eu gostava muito, ainda gosto delas, tanto que ainda estão comigo, né? Deixo lá pendurado no meu armário, mostrando a época que eu brincava com os meus brinquedos antigos, ou que eu tinha os meus brinquedos antigos na minha coleção. Aqui eu tenho um Duende Macabro. Esse Duende Macabro, ele vinha com o jato planador dele, e na frente do jato planador tinha uma cabecinha, né, que era presa por mola. Você apertava o botão, ela também disparava essa cabecinha. Eu não sei se eu perdi, eu sei que eu não achei esse jato planador, tá? Eu deixava, ele encaixava, tinha uma paradinha, encaixava os dois pezinhos para ficar em cima e tal. Ele ficava lá, eu não sei se eu guardei já, é o que eu falo, ou se eu perdi quando eu era pequeno. Depois eu vou procurar, de repente eu posto até no meu Instagram alguma coisa desse cara aqui completo com o jatinho dele, se eu ainda tiver. Acompanhem sempre o meu Instagram, eu acabo postando sempre alguma coisa lá, ou dos meus bonecos, ou de algum comentário sobre série ou desenho, alguma coisa assim. Eu estou sempre postando no meu Instagram, às vezes até complementos de vídeos, né? Fiz um vídeo aqui, ficou faltando alguma coisa, precisa de uma resposta de alguém, eu acabo completando, botando no Instagram, quando não tem tamanho suficiente para fazer um vídeo para cá. Aqui vocês veem zero de articulação, né? Só os bracinhos e as pernas que mexem. Aqui a pintura nem veio para trás, ó. Poderia ter sido pintada a bolsa, nem pintou, né? Que nem aqui. E a abóbora presa na mão, a cabeça também não mexe. Era o Duende Macabro que eu tinha para enfrentar o meu Homem-Aranha do Secret Wars, que eu mostrei num outro vídeo. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falo sobre os meus dois Homem-Aranhas Secret Wars. Dê uma olhada. Aqueles eram que eu ganhei de Natal, né, originais e tal, maneiros. Eu não lembro de ter visto Secret Wars falsificado, tá?
Esse Venom, cara, eu sempre gostei muito desse Venom e é o que eu gosto até hoje, né? Eu gosto da roupa do Homem-Aranha preta, né? Não gosto muito do personagem Venom, é maneiro e tal, mas não é uma parada que me agrada. Mas, caraca, o único Venom que eu tenho é esse daqui, por enquanto, né? Eu acho esse Venom muito maneiro. E na época, né, apesar dele ser um genericão, ele ainda tinha uma parada que tu apertava as pernas assim, ó. Ele abria a boca como se fosse engolir o Homem-Aranha e tal. E, caramba, muito maneiro. Gostava muito desse Venom. Ele, aqui eu acho que ele quebrou, eu colei. Aqui, então, aqui não tá mexendo, tá? Mas ele mexia, o cotovelo. Esse cotovelo ainda mexe. Joelho e a perna. Então, quer dizer, esse daqui tem uma articulação que eu diria mais padrão. A cabeça não mexe, mas por conta da questão dele abrir a boca e tudo mais, eu até entendo. Galera, esse Venom dos Falsi da vida é um dos que eu mais gosto. E por último, tem esse Homem-Aranha aqui, que na época eu comprei porque eu achei ele maneiro pra caramba, achei ele bem high-tech, não cheguei a ver... eu não comprei porque eu vi ele numa história ou algo do gênero. Eu só achei maneiro pra botar na coleção e tal, na época brincar. Brinquei um pouco, coloquei na coleção. Aqui, ó, mega articuladinho. Joelhos, ó. Joelhos articulados. As pernas. Braço. Cotovelo. E cabeça. Eu coloquei um ímã no pé. Como vocês podem ver, eu colei um ímã no pé. Como o meu armário é de metal, eu deixo ele preso, ele toda hora caía. Toda hora caía. Né? Que nem esse cara aqui, os pés não dão uma boa sustentação. Esse daqui tem um pé muito pequeno, né? Mas ele fica voando. Ele fica voando aqui com o nylonzinho que eu coloquei. Mas ele não ficava em pé. Esse cara também não. Aí eu botei um ímã, coloco ele lá na posezinha dele e deixo ele preso pelo pé, né? No caso, parado lá, só como enfeite mesmo. Galera, eu vou ficando por aqui. O vídeo até se alongou bastante. Eu achei que fosse ser mais curto, mas pela quantidade acabou sendo grande. Numa próxima vez eu vou trazer uns outros bonecos que eram da minha infância também, num próximo vídeo, né? Não garanto que seja o próximo agora, mas num próximo vídeo eu vou trazer um boneco que também era da minha infância, que eu gostava muito, tá? E gosto até hoje. Vou deixar aqui no ar o suspense. Acompanhem para ver qual que vai ser o boneco. E até a próxima, galera.